são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu.
aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. Um pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, a graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. Um pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu.
abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Diga que Ele é o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que Ele é o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Mais uma vez, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Sim, Senhor, a tua igreja te adora. E canta Ele, teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Misericórdia, justiça e igualdade. Cante a Ele, a tua igreja te adora. Senhor, a tua igreja te adora. Cante a Ele, o teu reino. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Cante a Ele, a igreja adora. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Igreja te adora.
dessa nação. E Ele chama você e eu. Venha cavalgar comigo. E nós dizemos sim, sim, Senhor. Iremos contigo. E esse fogo em seus olhos é a paixão por sua noiva. Seu coração que mais deseja que ela esteja ao seu lado. E esse fogo em seus olhos é a paixão por sua noiva. E Ele deseja que ela esteja ao seu lado. E nós dizemos sim, sim, Senhor. Iremos contigo. Nós dizemos sim, sim, Senhor. Iremos contigo. Ele tem fogo em seus olhos, uma espada em suas mãos, e cavalga num cavalo branco ao redor dessa nação. Você e eu, venha cavalgar comigo. E nós dizemos sim, sim, Senhor. Iremos contigo. E nós dizemos sim, sim, Senhor. Nós dizemos sim, Senhor. Iremos nos levantar e lutar, vestidos de branco. E nós dizemos sim, Senhor, iremos contigo. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. Eu irei contigo, Senhor. Eu irei contigo, Senhor. Eu irei contigo. Eu irei contigo, Senhor. Eu irei contigo, Senhor. Eu irei contigo. Eu irei contigo, Senhor. Eu irei contigo, Senhor. Eu irei contigo. Eu irei contigo, Senhor. Eu irei contigo, Senhor. Bom dia a todos. Estamos aqui para ministrarmos a palavra. Hoje, na festa do Ágape, do dia 20 de setembro de 2020. Então, o profeta Alfredo, me convidou para estarmos compartilhando da palavra do Senhor hoje para todo o Ministério Ágape e para todos que essa palavra chegar. Então, eu sou o pastor Hermes,
do Ministério Ágape da Restauração aqui em Altamira. E já fazem 18 anos que nós estamos caminhando no Ministério Ágape, né? Foi aqui que eu me converti, onde a minha esposa também se converteu, a pastora Laurene. Então nós permanecemos firme, né, na visão que o Senhor deu ao apóstolo Rafael, que hoje ela é nossa visão, tá? Então eu tenho 3 filhas, a Laísa, a Letícia e a Laura. E eu sou médico veterinário, trabalho diariamente, né, como nesta profissão, cuido de animais. E nós fazemos a obra do Senhor aqui também, né? Nós temos uma igreja assim, muito bonita e que estamos juntos, né, caminhando com o Senhor, tá? Então é um prazer estar com todos, né, e fazer parte, né, desse ciclo, né, de ministrações que o profeta Alfredo, né, está chamando os pastores para estar ministrando, né, compartilhando da palavra do Senhor, tá? Então o tema da palavra de hoje é honra e fidelidade, tá? Então é algo muito importante, essencial para a vida de todo cristão, né, todo filho de Deus, né? Então é algo que nós temos, eu posso testemunhar na minha vida, nós como os pastores aqui de Altamira, porque nós entendemos deste princípio, né, de honra e de fidelidade. Então, quando o apóstolo, né, nós procuramos sempre fazer o melhor por ele, né, pelos nossos líderes, né, por nossa cobertura espiritual, ou o apóstolo, a apóstola, ou todo e qualquer pastor que viesse aqui em Altamira, que vieram aqui em Altamira, nós sempre procuramos fazer o melhor. Porque nós vemos as pessoas que servem a Deus como pessoas dignas de honra. E hoje nós sempre permanecemos fiéis, tá? Em tudo, né? E algo assim muito interessante que não só a liderança, né, aos apóstolos, ao profeta, as pessoas que fazem a obra de Deus, mas nós sempre procuramos honrar a todos, os que estão chegando, aos que estão caminhando conosco. Nós sempre entendemos disso, que nós precisamos honrar aos nossos irmãos como se fosse maior do que nós. E isso, muitas das vezes já me deparei em situações, quando nós viajamos e visitamos outras localidades, como o Senhor faz conosco. Nós já passamos por situações de sermos constrangidos, com tanto cuidado, zelo para conosco. Não só com pessoas da igreja, mas com pessoas que não são da igreja também. Aí, eu já até comentei várias vezes com a Lorena, né? Como o Senhor tem zelo conosco, como o Senhor cuida bem de nós. E eu tenho presenciado isso e tenho vivido, porque tudo que nós fazemos para o Senhor, para alguém como se fosse para o Senhor sempre nos retribui. Nós temos experimentado disso, como nós somos honrados, sem buscar holofotes, sem buscar aparecer, mas nós entendemos que aquilo que nós fazemos para as pessoas, Deus nos retribui, aqui mesmo, desde já, em nossas vidas, tá? Então,
eu gostaria de já falando, né, sobre fidelidade e honra, né? Então, fidelidade é uma qualidade daquele que não contraria a confiança. Então, fidelidade é uma qualidade daquele que não contraria a confiança depositada nele, que cumpre os seus compromissos, que cumpre as suas promessas, que mantém o foco, que é leal. Então, isso é o entendimento que nós temos sobre fidelidade, da pessoa que é fiel. São essas qualidades, né? E honra é um princípio comportamental, tá? É um princípio de comportamento baseado em valores bondosos, de honestidade, de bondade, de valentia, tá? Isso é honra. Então, a palavra de Deus diz: dá honra a quem tem honra, a quem merece honra. Então, amados, mas para nós entendermos sobre isso, a compreensão que eu tenho, que o Espírito Santo de Deus tem me revelado, é que fidelidade e honra são princípios do reino de Deus. Então, se uma pessoa ela não entender do reino de Deus, o que é o reino de Deus, quem ela é no reino de Deus, ela vai estar com os princípios em mãos, à sua disposição, e ela não vai saber utilizar esses princípios, porque ela está perdida no reino. Ela não sabe aonde está, aonde quer chegar. Por isso que muitos se desviam, muitos já retrocederam na fé, por não ter conhecimento do reino de Deus. Então, o reino de Deus é aquele que Jesus veio anunciar. Jesus não veio a este mundo, saiu lá do céu, do reino de Deus. Ele não veio a este mundo só para salvar o homem, mas ele veio restaurar todas as coisas. Ele veio restaurar o reino de Deus aqui na terra. Ele veio restaurar o Éden, que quer dizer ambiente da presença de Deus. Por isso que Jesus foi confundido até como jardineiro, quando ele ressuscitou. Então, amados, nós precisamos conhecer o reino de Deus. Então, o reino de Deus, João Batista já falava, né? Está próximo o reino de Deus. Jesus Cristo veio e anunciou: é chegado o reino de Deus. Jesus, ele operou sinais, prodígios, maravilhas. Jesus, ele apresentou sinais. Tudo isso foi muito importante e maravilhoso. Mas o mais importante, Jesus veio anunciar o reino de Deus. Ele veio a pregar o evangelho do reino de Deus. Todo o seu ministério foi voltado para isso. Quando ele falava uma parábola, ele dizia: é assim que é no reino de Deus. Ele estava sempre comparando, dando aqueles exemplos, aquelas histórias que ele contava. Ele estava dizendo: é assim que é no reino de Deus. Ele estava ensinando princípios do reino de Deus. Ele morreu, ressuscitou, e ele passou mais 40 dias aqui na terra pregando o evangelho e ensinando a respeito do reino de Deus. Então, mas muitas vezes nós nos apegamos em detalhes, na cura, no milagre,
esquecemos na salvação e deixamos de lado o principal, que é o entendimento do reino de Deus. Se nós compreendermos o que é o reino de Deus, como que é o reino de Deus, como que funciona o reino de Deus, nós não seremos mais os mesmos. Nós seremos diferenciados. Porque quem não entende o reino de Deus é filho, mas tem comportamento de escravo. Quem não entende o que é o reino de Deus é santo, mas acha-se pecador. Então, essa pessoa não sabe quem é. No reino de Deus, nós nascemos de novo para reinar, para ter domínio sobre a terra. E aí, para sermos reinos e sacerdotes. Então, amados, no reino de Deus nós somos filhos, nós somos herdeiros e co-herdeiros. Temos direitos, temos herança, e muitas vezes nós não tomamos posse daquilo que nos pertence. Por isso que muitas pessoas vivem mendigando algo que lhe é de direito. E Deus, ele se alegra quando um filho dele chega diante dele e exige os seus direitos, reclama os seus direitos, porque Deus é um Deus de justiça. E a justiça se alegra com o direito. Então Deus se alegra quando um filho dele chega diante dele e fala: Senhor, a cura é um direito meu. A prosperidade é um direito meu. Amém, amados? Então, quando nós falamos de honra e de fidelidade, nós estamos falando de princípios do reino dos céus, do reino de Deus, que hoje está sobre o domínio de Jesus. Ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E esse reino ele entregará de volta ao Pai. Então o que acontece? Se nós entendermos dos princípios, se nós vivermos os princípios, colocarmos em prática os princípios do reino, nós não seremos mais os mesmos. Nós seremos fortes. Nós seremos não crentes que vivem fracos na fé, desanimados. Então, amados, honra e fidelidade, como já falei, são princípios do reino de Deus. Quando Jesus disse para Pedro, lá em Mateus, capítulo 16, versículo 19, eu gostaria que você abrisse comigo para lermos juntos essa passagem. Está escrito assim, abra comigo, ou então escute com atenção, é apenas um versículo. Marcos 16, versículo 19, mais uma vez. Mateus, capítulo 16, versículo 19. Jesus disse assim para Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Vou reler novamente. Jesus disse para Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Atente bem que Jesus não disse para Pedro: Pedro, eu te dou a chave do céu. Como muitas pessoas acham que Pedro tem a chave do céu. Não, Jesus disse assim: dar-te-ei as chaves. Então,
ele estava dizendo para Pedro, Pedro, eu te dou os princípios do reino. Eu te dou as leis desse reino, as leis de acesso a esse reino, os princípios de acesso ao reino, para conquistar o reino. A palavra também diz assim, diz que o reino dos céus é tomado por esforço. Então, amados, quando diz assim, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo que desligare na terra será desligado nos céus. Ou seja, chave, nesse caso aí, são princípios do reino. A honra é um princípio. A honra é um princípio. A fidelidade é um princípio. O perdão é um princípio. Então, toda vez que eu coloco em prática um princípio do reino dos céus, eu estou usando uma chave. Eu estou abrindo portas, estou abrindo janelas do reino dos céus sobre a minha vida. Isso nós precisamos entendermos disso. Jesus revelou para Pedro isso. Diz, tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Tudo que você ligar na terra será ligado nos céus. Através de quê? Dos princípios do reino, das chaves do reino. Então, ligar significa trancar, fechar, barrar. Desligar, o contrário. Desligar significa abrir, desamarrar. Então, eu sou cirurgião e todo cirurgião sabe, né, que quando está fazendo uma cirurgia e de repente corta um vaso, uma artéria, e o sangue começa a jorrar com muita força, né? De repente se usa uma pinça hemostática, né, para estancar aquele sangue. Aí a gente vai e faz um ponto, dá um nó naquele vaso, faz uma ligadura, ou seja, a pessoa fez ligou aquele vaso, parou de sangrar, estancou o sangue. Então, ligar significa parar, fechar. Então, Jesus nos deu princípios do reino para ligar e para desligar o espiritual, o reino dos céus sobre nossas vidas, sobre a nossa terra, sobre nossa cidade, sobre nossa família, sobre o nosso trabalho. Então, Jesus nos deu princípios. Ele veio trazer os princípios do reino do céu para nós. Ele veio apresentar o reino dos céus para nós. Mas muitas vezes, por nós não entendermos de reino de Deus, nós não sabemos quem somos, aonde estamos, e não sabemos usar os princípios do reino de Deus. Porque quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a palavra de Deus diz lá em Colossenses 1:13, diz que Ele, Deus, né, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão de todos os pecados. Então, se você não tem a consciência de quem você é, que você hoje você está nesse mundo, mas não faz parte desse mundo, você faz parte do reino de Deus. Esse reino, ele tem um rei, ele tem uma língua, ele tem uma cultura, ele tem leis e princípios. Então nós temos que viver os princípios do reino dos céus. Nós temos que viver em prática, colocar em prática a cultura do reino. Mas, infelizmente, amados, não é isso que acontece. Muitos não estão vivendo os princípios do reino dos céus. Por isso que vive uma vida de fracasso. Uma vida de frieza. Por quê? Porque não vive os princípios que estão à disposição. Muitos conhecem, tem um molho de chave enorme nas mãos, conhece a palavra. Mas o que adianta você ter um molho de chaves e não saber usar as chaves? Não saber a chave certa para cada fechadura?
Entendeu? Então, amados, infelizmente, tenho visto o profeta Alfredo está mandando áudio, né, no grupo, né, de liderança do Ministério Ágape da Restauração, falando sobre princípios de fidelidade. Então, no nosso meio, muitas pessoas que já tinham problema de fidelidade eu falo na área financeira, na área de devolver o dízimo e a primícia, há pessoas que já tinham problema nessa área, já não tinham cuidado, não tinham zelo de viver, colocar em prática esses princípios, né? Então, com o advento da pandemia, muitos relaxaram, muitos esqueceram, muitos não estão mais dizimando, muitos não estão mais primiciando. Mas nós continuamos fazendo parte do reino. E nós precisamos viver esses princípios do reino. Infelizmente, até lideranças, pastores infiéis no nosso meio. Líderes infiéis. Membros infiéis. Crentes infiéis no nosso meio. Esqueceram de colocar em prática os princípios do reino. Então, amados, isso é muito sério, é muito grave. Tá? Então, quando Deus disse o seguinte, né, lá em Malaquias, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e fazei prova disso. Deus nos desafia, diz assim: se eu não vos abrir as janelas do céu e derramarei sobre vós bênção sem medida, e por vossa causa repreenderei o devorador. Quando Deus está revelando através do profeta Malaquias, Ele está revelando a chave, o segredo dessa chave, que é devolver o dízimo. A primícia, que anteriormente já se fala dela, mas eu estou falando agora do dízimo, né? Quando o Senhor revelou através do profeta Malaquias, essa chave, esse princípio do reino, que ele diz que se fizermos isso, ele garante que as janelas serão abertas. Você imagina o que são janelas abertas? Quando as janelas são abertas, a nossa visão se amplia. Nós passamos a enxergar mais distante. A casa, ela clareia, ela ventila, o ar é renovado, nós conseguimos enxergar o horizonte, nós conseguimos enxergar distante quando as janelas estão abertas. Quando nós colocamos em prática o princípio da fidelidade na nossa vida financeira, quando nós devolvemos o nosso dízimo, Deus vem e abre a nossa visão. E nós passamos a enxergar mais distante. Quando nós enxergamos bem, nós começamos a organizar aquilo que está desorganizado em nossa volta. Ou seja, o Senhor abre os nossos olhos e nós passamos a entender, compreender, a visualizar de uma forma diferente que não fazíamos antes. Então é a bênção do Senhor se derramando do céu sobre nossas vidas. E eu tenho experimentado disso. Eu tenho vivido isso. O Senhor tem me abençoado de uma forma sobrenatural. Mas eu não tenho esquecido os princípios do Senhor. A minha fidelidade na minha vida financeira, eu não deixo de mão. Porque uma qualidade daquele que é fiel é cumprir com sua promessa. É manter o seu compromisso. É uma qualidade do que é fiel. Então, amados, é muito importante nós sabermos disso. Infelizmente, muitos em nosso meio, falo do Ministério Ágape da Restauração, esqueceram, deixaram de lado
os princípios do Senhor, principalmente na área financeira, nos dízimos e nas primícias. Então, amados, para sermos fiéis, para vivermos esses princípios, nós precisamos entender de reino de Deus. Nós somos desse reino, estamos no reino, e aquele que vive os princípios, aqueles que eles se apoderam do reino. Amém, amados? Então isso é muito importante. Nós precisamos entendermos disso, amados. Entendermos de princípios do reino de Deus. Tá? Mas, como já falei, é vergonhoso cobrar, alertar um pastor que prega a palavra, que fala de finanças para os seus liderados, mas ele mesmo não coloca em prática o princípio da fidelidade. Fala nos dízimos e nas primícias. Isso é vergonhoso. É hipocrisia. Como diz a palavra, né? Diz assim, eles falam com os lábios, né? Mas não vive o princípio. Então, amados, isso é muito importante falarmos sobre isso, né? Porque a palavra de Deus diz que somente os fiéis farão parte do reino de Deus. Eu tenho algo em mim, na prática, na vivência, de dizer, se uma pessoa, no Ministério Ágape da Restauração, aqui em Altamira, ela passar um ano caminhando conosco e ela não passar a viver em prática o princípio, né, do dízimo, eu já entendo que ela não tem fé e ela não vai permanecer conosco. Ela vai sair. Não é porque nós expulsamos, não é porque nós exigimos dela isso, não. Eu já sei que ela não tem fé e ela não vai ficar no nosso meio. Porque o dizimar, o primiciar, é um ato de fé. Colocar em prática os princípios do reino de Deus é para quem tem fé. É para quem crê na palavra de Deus. É para quem coloca em prática. Então, quando a pessoa não consegue viver esse princípio, né, de dizimar, eu já sei que ela não vai ficar. Ela vai para outra igreja ou vai para o mundo. E se for para outra igreja, ela não vai permanecer, porque ela não tem fé. Porque a palavra de Deus diz assim, diz que os infiéis não fazem parte do reino dos céus. Então isso é muito sério. Então se você não é fiel nos seus dízimos, nas suas primícias, eu posso dizer para você, você não vai permanecer no corpo de Cristo. Porque você é um infiel. E o infiel não faz parte do reino de Deus. Você não vai permanecer. Você não consegue caminhar com fervor, com força, porque você não tem respaldo. Porque você não recebe honra de Deus. Porque você não vive os princípios. Porque você não honra a Deus. Por causa da infidelidade. Porque o seu Deus não é o Deus Todo-Poderoso. Não é Jesus Cristo, seu Filho. O seu Deus é naquilo que você confia. No seu dinheiro. É no seu trabalho, é nas suas posses, na sua renda. Você confia nisso e não confia no Senhor. Porque Deus é sábio. Deus é sabedoria pura. Ele colocou esse princípio para testarmos se nós realmente cremos nele. Aí nós somos testados na nossa fidelidade.
nos nossos dízimos, nas nossas primícias. E, infelizmente, eu vou falar mais uma vez, muitas pessoas no nosso meio, no Ministério Ágape da Restauração, em Altamira e de um modo geral, estão em falha com esses princípios do dizimar, do primiciar, do ser fiel a Deus, de honrar o Senhor com esses princípios. Muitos estão querendo negociar. Não, depois eu vou... Não, é mensalmente. Mensalmente. É daquilo que chega às nossas mãos. É da nossa renda. É para quem tem fé. É para quem crê. É para quem vive os princípios do reino dos céus. Amém, amados? Então, precisamos entender disso. E eu entendi. Por isso que eu coloco em prática esse princípio. Eu sou dizimista, eu sou primicista e eu sou ofertante. Por quê? Tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. E a cada dia mais o Senhor tem derramado mais, tem confiado mais em minha vida. E aí eu tenho para mim e para compartilhar com outros. Abundantemente. Também tenho entendido que o reino dos céus é tomado por esforço. Então, Deus não age em uma pessoa que não se levanta. Deus não age num preguiçoso, através de um preguiçoso. Então, o trabalho é um princípio do reino de Deus. Então, acordar cedo, se esforçar, estudar, trabalhar duro. Assim como fizeram os homens de Deus, Abraão. Se você ler a história de Jacó, Jacó trabalhou 20 anos cuidando de ovelhas. Jacó ficou próspero. Por quê? Ele dizia assim, de noite ele sentia o frio da geada, nos matos cuidando de ovelhas. E durante o dia os seus olhos eram vermelhos, porque não conseguia dormir à noite. Entendeu? José, tudo que fazia, Deus abençoava. Tudo que ele fazia. Davi cuidava das ovelhas antes de ser rei. Então, quando nós entendemos os princípios do reino dos céus, que nós trabalhamos, passamos a trabalhar, acordar cedo, que nós passamos a ser fiel nos dízimos, nas primícias, amar ao próximo, perdoar quem nos ofende. Que nós passamos a honrar a quem é digno de honra. Aí, os céus se abrem sobre nossas vidas e o Senhor derrama sobre nós bênção sem medida, prosperidade em todas as áreas de nossa vida. Então, amados, eu convido você a renovar seu compromisso com Deus. Renovar o seu compromisso de fidelidade com o Senhor, de honrar ao Senhor em tudo e com as finanças da qual eu estou falando. Se você fizer isso, você vai experimentar um renovo na sua vida, na sua casa, na sua família. Você terá em abundância, porque essa é a vontade do Senhor, para que você tenha para você e para outros. Se você viver esses princípios, se você colocar em prática esses princípios de fidelidade e honra, eu te digo uma coisa, você nunca mais será o mesmo.
Deus te colocará em posições mais altas. Deus te levantará. Deus te honrará. Quando você decidir fazer, não para agradar pessoas, mas para agradar ao Senhor. O pastor Cícero, na semana passada, domingo passado, falou sobre a oferta de Corban. É quando os fariseus, os religiosos lá em Israel, eles, na sua avareza, eles pegavam tudo que tinha e eles ofertavam, consagravam a Deus. E os pais, em necessidade, na velhice, chegavam até os filhos, né? E diziam, eles diziam, não posso fazer nada, não posso te ajudar, porque o que eu tenho não é mais meu, eu já ofertei para o Senhor, consagrei ao Senhor. Mas deixa que eles estavam usufruindo daquilo que eram deles, né? Que estavam consagrados ao Senhor. Eles estavam usufruindo. E por causa dessa tradição, Jesus vem e confronta eles e diz assim, vocês estão colocando a tradição de vocês acima da palavra de Deus. Porque o mandamento primeiro é honra teu pai e tua mãe, para que te vades bens e teus dias se prolonguem sobre a terra. Veja só aí a honra. Aquele que honra o pai. Então esse é um princípio do reino dos céus. Quem honra o pai, quem honra a mãe. E essa honra, ela se estende muito mais. Diz que tudo que essa pessoa fizer vai dar certo. E vai viver muitos anos na terra. É o princípio da honra, é o princípio do reino dos céus. É o primeiro mandamento com promessas. Amém, amados? Então, precisamos entendermos disso. Entendermos dos princípios do reino dos céus. Porque esses princípios, essas leis, esses mandamentos, eles são chaves do reino dos céus, que o Senhor entrega em nossas mãos. Mas isso é para quem crê, é para quem tem fé. Porque falar que tem fé, até os bêbados, né, nos bares, eles batem no peito e dizem, eu tenho fé, ninguém tem mais fé do que eu. Mas fé é uma atitude. Fé é uma atitude. Fé é quando nós colocamos em prática. Deus não opera naquele que está parado. Deus não opera naquele que não se levanta. Naquele que não coloca em prática o princípio. Veja bem, quando Jesus curava, ele dizia assim, por exemplo, quando curou o paralítico, por exemplo, ele dizia assim, levanta-te. Se aquele paralítico não se levantasse, ele não seria curado. Levanta-te, toma teu leito e anda. Ou seja, levanta e vai trabalhar. Já de imediato já ia carregar o leite, já ia trabalhar. Entendeu? Por isso que os fariseus já diziam, né? Não é proibido estar carregando o leito dia de hoje porque é sábado. Ou seja, ele estava trabalhando. Então, amados, precisamos entendermos disso. Entendermos de reino de Deus. Procure conhecer sobre o reino de Deus. Procure conhecer sobre esse princípio do reino de Deus. E procure colocar em prática esses princípios, essas chaves. Porque Deus quer operar sobre a sua vida. Deus quer transformar a sua vida. Ele não te escolheu, Ele não te separou, Ele não te salvou para você ser uma pessoa medíocre, mas para ser cabeça e não cauda. Está nos melhores lugares. Está em posição de poder, de governo, de autoridade. E você consegue isso se você viver
os princípios do reino de Deus. E um deles é o dizimar e o primiciar. Decida ser fiel ao Senhor. Decida ser uma pessoa que coloca em prática a fidelidade. Decida ser uma pessoa que honra. Honra o irmão, honra os pais, honra a sua cobertura espiritual, que honra a Deus em primeiro lugar. Um homem e uma mulher de fé, que vive os princípios do Senhor. Seja fiel. Você que é pastor, decida ser fiel. Você que é pastor, decida hoje ser um pastor fiel. Você que é um líder, você que é um facilitador, decida ser fiel. Decida honrar a Deus. Honrar a sua cobertura espiritual. É uma decisão. Deus age, Deus se move em nossas decisões. Se você decidir para o pecado, Deus não vai estar com você. Mas se você decidir, tudo que você decidir na vida, que seja de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os princípios do reino de Deus, você não vai estar só. Deus estará com você. Eu entendi isso. E eu tenho procurado viver isso. Porque eu sei aonde eu estou. Eu sei quem eu sou. E sei aonde eu quero chegar. O meu alvo. Então, amados, eu agradeço a todos por esse momento, né, de estar falando essa palavra. Não fique constrangido. Porque eu creio que o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração. Para você voltar-se para Deus. De todo o coração. O Senhor está te chamando de volta. Para ser aquela pessoa que você era antes. Fervorosa, temente ao Senhor, que colocava em prática os seus princípios. Então chegou a hora de voltar para o primeiro amor. Quando você era fiel e honrava a Deus. Que você era apaixonado por Jesus. Que você chorava ouvindo uma canção. Que você era desesperado por Jesus. O Senhor está te chamando de volta. Para esse tempo. Então, amados, com amor falo isso. Porque sei que não estou falando de meu coração. Sei que o Espírito Santo de Deus está falando a você através dessas minhas palavras. Para você, de hoje por diante, decidir a ser fiel e honrar, colocar em prática esses princípios do Senhor, do reino de Deus para a sua vida. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor te dê entendimento e revelação da sua palavra. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família. Que o Senhor esteja sempre contigo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos. Graça e paz. Shalom.
passando por aqui, o Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que reina sobre a morte, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Aquele que era de vir, o seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que era de vir, o seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti,
Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Diga o quanto você crê em Deus. Diga o quanto você o ama. O quanto você pertence a Ele. Porque Ele deu tudo por você. Ele deu sua vida por você. Já imaginou o quão importante nós somos para Deus? E às vezes a gente deixa Ele de lado. Às vezes a gente esquece, pensa muito no nosso eu. Então declare para Deus o quanto você o ama, o quanto você se entrega a Ele. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Viver sem Tua presença, como a terra precisa da chuva, preciso de Ti. Os Teus olhos são como fogo, Teu olhar me consumiu, Teu amor não me condenou, me conquistou. Eu não sei mais viver sem Tua presença, como a terra precisa da chuva, preciso de Ti. Os Teus olhos são como fogo, Teu olhar me consumiu, Teu amor não me condenou, me conquistou. Eu pertenço a Ti, Teu sangue me comprou, com cordas de amor você me amarrou. Estou preso ao Teu amor. Eu pertenço a Ti, Teu sangue me comprou, com cordas de amor você me amarrou. Estou preso ao Teu amor.
estou preso ao teu amor. Eu pertenço a ti, o sangue me comprou, com cordas de amor você me amarrou. Estou preso ao teu amor, com cordas de amor você me amarrou, com cordas de amor você me amarrou. Teu olhar me capturou, teu olhar me capturou. Jesus, Jesus, Jesus. Fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Declare isso. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Oh, quão insondáveis teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus.
vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Cante. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu, sim, Senhor. Toma minha vida, tudo é teu. Cante, cante, cante. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Usa o Senhor. Toma minha vida, tudo é teu. Junte sua família e cante mais uma vez esse refrão. Diga assim: os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos, eu sei. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Nos consagramos a Ti, Senhor. Tudo que temos e tudo que somos é para Ti e é por Ti.